que se fixou a demarcação, regras para a demarcação de terras indígenas, decidindo que a data da promulgação da Constituição não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. E aqui, para evitar mal-entendidos, eu faço uma anotação que é a seguinte, sobre o que o Supremo decidiu. Se em relação a alguma área, uma comunidade indígena tiver sido desapossada de maneira violenta ou sob ameaça, mas tendo permanecido na região e mantido pela presença e outros meios sua reivindicação da área, essa área pode vir a ser demarcada. Por isso, o que nós decidimos. Ninguém aqui apoia se colocar artificialmente indígenas onde nunca houve indígenas para depois se pretender a demarcação. Na ADPF 334, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós reconhecemos a inconstitucionalidade da prisão especial para portadores de diploma de ensino superior, uma decisão igualmente republicana e igualitária. Na ADPF 1013, da qual eu fui relator, o tribunal decidiu, numa decisão que também considero muito importante, por unanimidade, que o poder público tem a obrigação de fornecer, em dias de eleições, transporte público coletivo de forma gratuita, que é uma forma de se democratizar a participação eleitoral, que tinha um caráter, na prática, censitário, porque muitas pessoas não tinham condições financeiras de comparecer às sessões eleitorais para votarem. Nós, na recurso extraordinário 842-844, tema 542, também relatado pelo ministro Luiz Fux, o tribunal decidiu que a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado tem direito à licença maternidade e estabilidade provisória, também uma decisão importante na proteção da maternidade, sobretudo da criança. O recurso extraordinário 955227, de que eu fui redator, em que o Supremo tratou dos efeitos temporais das decisões transitadas em julgado em matéria tributária, quando a Corte profere decisões contrárias em ação direta ou em sede de repercussão geral. Na ADI 7066, 7070 e 7078, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós declaramos a constitucionalidade da norma que prevê a cobrança do DIFAL, da diferença de alíquota de ICMS pelos estados, mas que ela só poderia ocorrer após 90 dias contados da publicação da lei. E no ARI 1.108.459, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, julgado em 12 de setembro de 23, o tribunal declarou a constitucionalidade da contribuição sindical assistencial, que é facultativa, deve ser prevista em acordo coletivo e se destina a remunerar a atuação do sindicato, notadamente nas negociações coletivas bem-sucedidas, em linha de coerência com os precedentes desse tribunal, que procurou valorizar as negociações coletivas. Essas são, prezados colegas, algumas decisões que eu considero marcantes nesse curto período da minha presidência e, mais uma vez, agradecendo a colaboração e a convivência harmoniosa de todos os colegas que permitiram nós avançarmos em pautas muito importantes. Presto contas da gestão desse período e antecipando algumas ideias, lembrando que, como disse no meu discurso de posse, a nossa gestão tem 3 focos. Conteúdo, que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, social e sustentável do país. 2, comunicação, que é melhorar a interlocução com a sociedade. E 3, relacionamento, que é conversar com todos os setores, dialogando com eles. Nós fizemos uma reestruturação administrativa, que eu não vou aqui descrever, porque todos já têm conhecimento, mas queria destacar um fato que considero muito importante, que foi o recrutamento de um economista para o Supremo Tribunal Federal e que prestou, já nesses 2 meses e meio, uma contribuição valiosa. Ele está à disposição da presidência e de todos os ministros que queiram saber o impacto econômico das decisões que venham a proferir. E nós já tivemos contribuição valiosa desse profissional, Guilherme Rezende, no impacto da mudança do critério de reajuste do FGTS, no impacto do pagamento dos precatórios que haviam
ficado represados pela imposição do teto, e um amplo levantamento acerca das execuções fiscais e dos índices de recuperação de crédito em caso de protesto, que norteou, em grande parte, essa decisão conduzida com maestria pela ministra Carmen Lúcia. Como eu tenho afirmado outras vezes, para saber se uma decisão é justa, é preciso saber quem paga a conta, doutor Messias. E se a conta for paga pelo Tesouro, na verdade, quem está pagando é algum pobre, porque a arrecadação tributária no Brasil recai predominantemente sobre as pessoas pobres, porque a base tributária ainda é, infelizmente, predominantemente dos tributos sobre consumo, que é pago pela maioria da população brasileira que ganha menos de 3 salários mínimos mensais. A outra mudança importante, nós transformamos a Central do Cidadão em uma ouvidoria. A partir do início da gestão, também na linha de comunicação com a sociedade, nós instituímos um formato chamado Informação à Sociedade. Depois de todo julgamento, nós procuramos fazer em linguagem simples para auxiliar o trabalho dos setoristas e da sociedade em geral, uma explicação sobre as decisões. O judiciário muitas vezes tem uma linguagem pouco inteligível para o público em geral, e essa informação à sociedade, ao final de todo julgamento importante, procura tornar acessível para a sociedade o conteúdo das nossas decisões. E também fizemos uma mudança muito importante, aprovada pela maioria, com a ressalva compreensível e legítima do ministro Fux, que foi a volta dos julgamentos das ações penais para as turmas. Ela veio uma transferência para o plenário por motivos justificáveis do ministro Luiz Fux, e agora a maioria entendeu que já não se justificavam mais esses motivos e voltaram esses processos para a turma, onde eles podem ser julgados com mais celeridade, e permitiu que, como regra geral, se atenda a uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil do julgamento criminal presencial com a possibilidade de sustentação. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, prezados colegas, como já conversamos internamente, nós instituímos o Exame Nacional de Magistratura para fortalecer o caráter nacional da magistratura, uniformizar o nível médio do conhecimento e afastar de uma maneira definitiva rumores que justa ou injustamente se ouviam aqui e ali sobre alguns concursos. Portanto, há um requisito de habilitação e os tribunais continuam com total autonomia para realizarem os seus concursos, mas é preciso apresentar a prova de aprovação nesse exame nacional. Em matéria de políticas de equidade racial, que também considero muito importante para a gestão, nós lançamos o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade. Está em elaboração um protocolo para julgamento sobre a perspectiva racial, e fizemos um grande evento muito bonito aqui, que foi a primeira jornada de equidade racial, com a participação de pessoas muito representativas e expressivas da comunidade negra, como Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas, Edu Lira, idealizador do admirável projeto Gerando Falcões, das professoras Eunice Prudente e Tura Pires, e da procuradora jurídica da Universidade Federal do Paraná, Dora Lúcia de Lima Bertulli. Tudo culminando com uma memorável canja da cantora Leci Brandão. Além disso, como já tive a oportunidade de conversar internamente com os colegas, nós estamos procurando estruturar, na linha do que pioneiramente também fez a AGU, um grande programa de bolsas de estudo para candidatos negros à magistratura, para que eles possam concorrer em condições competitivas mais favoráveis. Nem sempre as cotas são preenchidas, e nós vamos estruturar um programa de bolsas de até 2 anos, com um valor mensal, para essas pessoas poderem se qualificar e concorrerem em condições competitivas melhores, e melhorarmos a demografia do Poder Judiciário brasileiro, que não é representativa do corte racial da sociedade brasileira.
E também estamos avançando na política de paridade de gênero. Na última sessão do seu mandato no CNJ, a ministra Rosa Weber aprovou a promoção com paridade de gênero. As listas de promoção por merecimento têm que ser mistas, e sempre seguida a promoção de alguém do sexo masculino, tem que vir uma lista integralmente feminina para que se consiga, a médio prazo, uma paridade de gênero nos tribunais. As mulheres são cerca de 40% da magistratura, mas não tem essa representatividade nos tribunais, e essa vai ser uma política que vai contribuir para isso. E na minha gestão, na última sessão, nós aprovamos também que a convocação de juízes para funções administrativas ou jurisdicionais nos tribunais também deva observar um critério de paridade, no caso relatado pela conselheira Salise Sanchotene. E ainda, prezados colegas, na matéria da eficiência do Poder Judiciário, nós estamos colocando muita energia em enfrentar o principal gargalo, que é a execução fiscal. Temos um grupo de trabalho, estamos fazendo acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já fizemos um acordo preliminar e estamos avançando num acordo aprofundado, ministro Gilmar, para extinguir as execuções fiscais de pequeno valor que estejam paralisadas há mais de um ano, sem citação do devedor ou sem indicação de bens. A penhora é na linha do que o ministro Zanin havia suscitado na nossa discussão passada. Portanto, nós estamos negociando um acordo-mãe com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para extinguir a imensa quantidade de execuções de baixo valor inviáveis de recuperação e que ficam fazendo estatística negativa no judiciário sem nenhuma perspectiva de solução. Fizemos acordos semelhantes com o município de Salvador e com o município de Fortaleza. Vamos tentar fazer a mesma coisa com o município de todas as capitais. Já estive em negociação, em conversa com a Procuradora-Geral do município de São Paulo, Inês Coimbra, e com o então Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubé. Vamos ter que retomar a negociação. E temos um grupo de trabalho no CNJ buscando soluções, e estamos nos reunindo com o INSS, principal cliente da Justiça brasileira, para tentarmos equacionar alguns dos problemas que fazem com que exista essa litigiosidade tão grande em relação ao INSS. E vamos contar também aqui, ministro Messias, com a contribuição da AGU. Estamos tentando criar, em negociação, preciso falar com o ministro Lupe, também da Previdência, um laudo unificado que acabe com as diferentes variações que existem nos estados da federação, que irá simplificar. Fizemos também um pacto nacional do judiciário pela linguagem simples para melhorar a interlocução com a sociedade. Nós somos um agente estranho que fala coisas do tipo, no aforamento, havendo uma pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel, e, portanto, nós precisamos ser capazes de nos comunicar melhor com a sociedade. Estamos empenhados em produzir cartilhas e informações para os diferentes tribunais para nos comunicarmos melhor. No plano das relações internacionais, eu estive no Global Constitutionalism Seminar na Universidade de Yale, que reúne juízes de Supremas Cortes de todo o mundo. Estive em eventos internacionais, sempre a convite, queria registrar, e nesses eventos estive com o presidente da Corte Constitucional da Alemanha, do Reino Unido, e estive no Conselho Constitucional francês. Nós fizemos eventos importantes aqui, o seminário de 35 anos da Constituição, com a participação de um elenco de professores notáveis: Adilson Moreira, Adriana Cruz, Ana Paula de Barcelos, Daniel Sarmento, Flávia Martins de Carvalho, Flávia Piovesan, Marcos Vinícius Furtado Coelho, Oscar Vilhena Vieira, Patrícia Perrone Campos Melo e Virgílio Afonso da Silva. Tivemos, ainda como palestra internacional, o diretor do Instituto Max Planck de Direito Público, Armin von Bogdandy. Tivemos aqui a presença de um querido professor, amigo meu e do ministro Gilmar, Dieter Green, ex-juiz da Corte Constitucional da Alemanha, e publicamos o volume 2 da Revista Suprema. E, muito importante, antes de concluir,
nós estamos estruturando uma pesquisa com a AGU e com todas as principais procuradorias do Estado para mapear a litigância contra o poder público no Brasil, que chegou, quando veio o teto de precatórios, ultrapassava 70 bilhões de reais em ritmo crescente. Esse é um volume, ministro Fachin, totalmente fora do padrão mundial e, portanto, com o financiamento do BNDES, e agradecendo aqui ao presidente Luiz Mercadante, vai financiar uma pesquisa doméstica e internacional para nós mapearmos a litigância contra o poder público, as suas causas, o que acontece em outros países do mundo, seja desenvolvido, seja que tenha mais afinidade com o Brasil, para nós conseguirmos fazer um diagnóstico e procurarmos enfrentar as causas dessa litigiosidade contra o poder público, que custa quase 100 bilhões de reais por ano ao país, numa desproporção que nós temos que identificar causas e resolver. O problema que isso representa é porque, evidentemente, se 100 bilhões vão para pagar condenações judiciais, é dinheiro que não está indo para outras demandas importantes da sociedade brasileira. São essas, prezados colegas, queridos amigos, com quem compartilho a aventura de prestar jurisdição no Brasil, as informações que gostaria de transmitir aos colegas e à sociedade brasileira em geral do que aconteceu nesses 2 meses e meio da minha gestão. Eu queria concluir, portanto, desejando a todos um Natal muito feliz e muito abençoado, e que venha um ano novo com muito trabalho, porque a gente não consegue escapar, mas que nós possamos todos continuar trabalhando dessa forma construtiva e harmoniosa com que trabalhamos. É, para mim, um prazer, uma alegria, um privilégio poder presidir o Supremo com essa composição e podermos avançar para fazermos um país melhor e maior.